Eu tive uma participação desde a campanha. Na campanha eu acabei recebendo um convite na época, vereador, hoje deputado Carlos Neder. Carlos Neder coordenou o grupo de trabalho que escreveu a parte do plano de governo da saúde. E entre o grupo que se formou, ele me convidou para integrar esse grupo. Foi uma experiência também muito rica, né? Porque a gente passou um ano, a gente se reunia toda noite, toda segunda-feira à noite, e a gente estudava dados, traçamos uma espécie de raio-x diagnóstico dentro do que era possível, ainda olhando para o lado de fora, mas com informações que a gente recebia da situação de saúde do município de São Paulo. E a campanha foi muito interativa, né? Então houve aqueles seminários conversando com São Paulo, temáticos, então a gente colhia também muita coisa nos seminários. Com isso a gente foi trabalhando, então já houve uma participação e um engajamento que eu tive nesse começo. E no final da campanha, mais do que isso, também a gente acabou que nos envolvemos todos, fomos para a rua foi uma experiência muito rica e interessante também, né? Também de ver São Paulo com outros óculos, né? De outros olhares, às vezes não só dos pedaços, não só como moradora, mas explorando muito mais todos os cantos da cidade e saindo para conhecer, né? O prefeito hoje é impressionante. Quando ele pergunta para alguém onde mora, ele sabe assim detalhes da rua, ele tem um conhecimento da cidade impressionante hoje, né? Que foi bastante construído ao longo da campanha. E quando começou a gestão, no início da gestão, eu conversei com ele, né? Me coloquei à disposição para que ele pudesse avaliar dentro do programa de governo, dentro daquilo e do que ele me conhece, porque precisaria juntar aquilo que é necessário com aquilo que eu tenho uma bagagem, uma afinidade que eu possa contribuir. E nós chegamos na questão da infância, né? E na infância, então para mim é uma questão, né, muito que me mobiliza demais. Eu acredito demais na importância de cuidar da infância antes de tudo, né? E aí, por exemplo, se você pegar do setor do lado de olhar para a educação, a faixa etária de 4 anos em diante, né, de 4 aos 6, nós quase já estamos universalizando o acesso à educação infantil, né? Então, pelo menos esse lado está suprido. Nós ainda temos um grande nó crítico, né, na questão dos 0 a 3 anos no acesso à creche. Embora São Paulo tenha uma taxa de atendimento à creche alta, nós atendemos 50% das crianças de 0 a 3 hoje nas creches. São quase 200 mil crianças atendidas nas creches apoiadas pelo Poder Municipal. É uma taxa, por exemplo, maior que a taxa da França. A França, que tem um programa de proteção às famílias fantástico, atende 30%. Mas a França tem um programa ampliado de proteção às famílias muito interessante, porque ela trabalha com um cardápio de possibilidades. E nesse cardápio de possibilidades, eu saí um pouquinho do tema da primeira infância, mas eu acho que é interessante para traçar um paralelo com os problemas que a gente tem e como que a gente olha para esses problemas e que como cada país tem uma forma de olhar, né? Eu tive a oportunidade no ano passado acompanhei o prefeito na campanha pela Expo 2020 para defender a candidatura de São Paulo, porque foi também o vice-governador com a esposa, o vice-presidente com a esposa, o governador com a esposa, e eu acompanhei o prefeito. Então, eu aproveitei e fiz uma agenda em paralelo. E visitei uma creche, visitei a Unesco com os programas internacionais, e eles têm a Caixa de Proteção às Famílias, que seria um pouco correspondente ao nosso programa Bolsa Família, e eles têm essa caixa, esse programa, desde 1972, e nunca foi interrompido, né? E eles trabalham com algumas premissas, e a primeira premissa é o envelhecimento da população. Então eles acreditam que é importante promover a natalidade, aumentar a taxa de natalidade. Apesar da França ter a maior taxa de natalidade da Europa, eles continuam estimulando a natalidade. Eles partem do pressuposto que é muito importante que a mulher possa ter a oportunidade de conciliar a vida familiar com a vida profissional.
que é uma coisa que a gente fala que precisa do acesso à creche, mas como um valor social, o quanto a sociedade, a comunidade e a família se mobilizam para que a mulher tenha essa condição de conciliar e que a família possa estar, ainda nós temos bastante o que caminhar, né? E eles também trabalham com a questão de que está aumentando também na França as famílias monoparentais, as famílias que têm normalmente só a mãe. E eles até tinham mudado, porque no Brasil é enorme o número de famílias que são chefiadas, em São Paulo também, por mulheres, né? Então essa questão também precisa ser considerada, né, quando a gente vai fazer o planejamento das políticas. E eu fiz uma pergunta para o diretor que nos recebeu, passamos mais de quase 2 horas conversando, e eu perguntei: vocês de 72 para cá tiveram vários governos, né, diferentes, com diferentes... Como que foi esse processo para que não houvesse interrupção nem mudança dessa política sustentada e bem-sucedida há tão longo tempo, né? E o que ele me disse é que essa política é muito cara à população. A população francesa não aceitaria que essa política fosse mudada. E isso é que... Então, eu acho que isso é o fim último de qualquer política, quando ela encontra na sociedade uma ressonância, né? Tem um valor para a sociedade, ela está incorporada. Então, acho que é a finalidade última de fazer um processo político, é que a sociedade se aproprie e incorpore aquilo como um valor. E quando a gente está falando aqui de cuidar da infância, tem muitas questões e políticas específicas que estão demandando atenção e que a gente está procurando enfrentar, que esse governo tem procurado enfrentar, e a gente tem encontrado em todos os secretários, em toda a equipe, assim, uma disposição total, né, para esse trabalho. Mas o poder público ele é muito importante para levantar questões, para expor situações, informações, para começar certos trabalhos, mas se isso não for encampado e apropriado pela sociedade, ele se perde, ele vai ser temporário. Os governos estão de passagem, né? E a gente tem que deixar uma contribuição. Agora, o que fica é aquilo que a sociedade vê valor, né? Então, eu almejo que a sociedade veja valor em cuidar, que a nossa São Paulo veja valor em cuidar da infância. E quando a gente fala em cuidar da infância e resgatar a questão da infância e deixar... A gente também está falando de uma cidade que seja mais humana, mais alegre, mais criativa, mais solidária, né? Com as crianças, com os seus pais, com as famílias, com os seus avós, com todos, né? Eu acho que esse sentimento de pertencimento à cidade, esse sentimento de gostar da nossa cidade, de gostar, né, de cuidar, né, é que a gente precisa muito, está precisando muito resgatar. O sentimento também do coletivo, daquilo que é de todo, que é de cada um dentro de casa, já está até que bem atendido, mas é um pouco também o que o prefeito fala, né, da soleira para fora, estamos precisando avançar, né?